Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Rodrigo, aluno do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais do campus da Unifal de Alfenas. E eu estou realizando estágio de docência junto ao professor Rafael Chiesi, junto a vocês na disciplina de Gestão Ambiental em Organizações Empresariais na Unifal de Poços. O professor pediu para eu ministrar 2 aulas sobre análise de ciclo de vida de produto. Eu tenho uma pequena experiência nessa área de gestão, trabalho já há algum tempinho com isso, então espero poder compartilhar algumas experiências com vocês nessas 2 aulas. Bom, quando a gente fala de norma, a avaliação do ciclo de vida do produto ela se remete à ISO 14040 e à ISO 14044. Então, é importante a gente contextualizar essas normas no contexto mesmo de nomenclatura, de normatização nessas situações. Por quê? Porque elas não são normas tão conhecidas, né? E então, vamos, vamos começar falando da definição do que é o ciclo de vida do produto, tirado no glossário da própria norma. Então, o ciclo de vida do produto é a compilação e avaliação das entradas, saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo de seu ciclo de vida. Então, é importante a gente entender isso no sentido de que é extremamente abrangente a avaliação do ciclo de vida do produto. Às vezes a gente pensa que é só uma entrada, uma saída, mas não, ele é um método iterativo que basicamente quanto mais a gente adentra nas nossas situações, nos nossos fluxos, mais saídas a gente vai encontrando. Então, vamos lá. A norma 14040 é uma norma extremamente orientadora. Por que ela é extremamente orientadora? É importante a gente frisar antes uma situação que é o que? Tanto a norma 14040 quanto a 14044, as duas não são normas certificáveis. Porque elas são ferramentas que me auxiliam a encontrar a melhoria no sistema de gestão dentro da 14, por exemplo. Então elas são ferramentas que podem ser utilizadas junto com outros modelos, com outras ferramentas e por aí vai. Ou seja, eu não consigo certificar a minha empresa com 14040. Então, a 14040 ela é voltada para orientar. Então a gente fala que ela é bem conceitual. Ela, por vezes, ela chega a ser até abstrata. Então ela passa as diretrizes e o viés ambiental que uma linha de produção pode ter. No sentido da gente analisar os impactos desde o berço, ou seja, do nascimento do produto, até o seu túmulo. Ou quando a gente fala de economia circular, desde o berço até o berço novamente, porque a gente acaba utilizando uma parte do nosso resíduo para gerar um coproduto ou voltar na própria matéria-prima mesmo. Já a 14044 ela é mais aplicável que a 14040. Então nessa primeira aula eu vou dar uma contextualizada nas situações, né, no conceito de gestão e falar um pouco da 14040. E na segunda eu vou falar um pouquinho da 14044, alguns pontos críticos, porque as duas normas são grandes, então fica um pouco inviável a gente passar por elas inteirinho. Continuando a contextualização, falando agora da nossa ISO 14001, a gente pode utilizar tanto a 14040 como a 14044 com uma alta aplicabilidade, com vários desdobramentos dentro da 14001. Por quê? As duas normas elas se encaixam perfeitamente no ciclo PDCA, que a gente tanto vê
na ISO 14001, que é o que rege realmente em toda a auditoria a ISO 14001. Então vamos pensar no nascimento de um produto e essas três ferramentas que estão aí no slide. O produto que ele seja, que ele, vamos dizer assim, que ele nasça pensando nas premissas do ecodesign, que ele tenha uma auto biodegradabilidade, que ele seja facilmente transportável, que ele seja altamente reciclável, que se ele não for facilmente degradado, que a gente consiga colocar pontos no perto dos nossos nichos de mercado e que isso faça com que as premissas do ecodesign façam com que haja um planejamento é, que, que atenda o que a gente necessita no momento. Então, trazendo aqui para o nosso ciclo PDCA, a gente entra com ecodesign na parte de planejamento, a gente executa, né, essas premissas, a gente faz acontecer, põe para rodar e faz o produto nascer. E aí a gente entra com a análise do ciclo de vida do produto para eu aferir, para eu monitorar, para eu medir e para eu trazer resultados de tudo que eu planejei. Então eu consigo fazer fluxos de entrada e saída de forma interativa, sempre destrinchando cada vez mais o meu processo. Então, às vezes, algum resíduo que eu não pensei que eu fosse gerar lá na minha primeira parte do ciclo PDCA, eu encontro ela na hora que eu estou aplicando a minha análise de ciclo de vida do produto. Porque nem sempre a análise ela é totalmente eficaz na hora que eu estou ali planejando o nascimento do produto. Com certeza vai ter alguma situação que vai sair do planejado na hora que eu estiver executando. E a partir desse momento, eu tomo ações corretivas, faço análise crítica, buscando sempre a melhoria contínua do meu sistema. E isso faz com que a gente consiga pensar também muito no conceito de economia circular. Que o que seria? A gente ter uma produção, ter o consumo desse produto, né, o uso do produto, e gerar frações de resíduos, seja uma fração não inerte, onde eu posso tratar e fazer com que ele vire composto, ou alguma coisa nesse sentido. Posso fazer uma compostagem em casa, por exemplo, ou uma parte não inerte que eu consiga também fazer sua reciclagem e às vezes até fazer um coproduto dessa situação. Então é sempre o conceito de eu perder menos, ter aquela separação que cada vez mais é latente de resíduo e rejeito, e que o rejeito seja cada vez menor. Então, continuando na importância da análise do ciclo de vida do produto como ferramenta ambiental, como eu tinha falado, ela não é uma norma certificável, mas ela, ela me ajuda dentro da 14 a conhecer todos os possíveis aspectos e impactos do meu processo. Então, quando o auditor for pedir o meu LAIA, se eu tiver feito ele e junto, porque eu posso casar as ferramentas, ter pensado na análise de ciclo de vida do produto, ele vai atender bem a exigência de qualquer auditor. Por que eu falo isso? Porque a avaliação do ciclo de vida do produto baseada nas normas 14.040, 14.044, apesar de não ser certificável, ela é reconhecida mundialmente pela ISO, né? A ISO nada mais é do que um atestado de qualidade, atestado de qualidade ambiental, de segurança do trabalho, ou que seja do ramo automotivo, entre outros. E nesse caso ele te atesta uma maneira eficaz de fazer análise de ciclo de vida de produto. E isso, adotar uma metodologia que é mundialmente conhecida, facilita muito qualquer processo de auditorias para mim. Seja ele na auditoria da 14 mesmo, ou auditoria entre empresas. Porque às vezes você vai fazer algum acordo comercial, e aí principalmente quando uma empresa necessita de uma peça para fazer o seu produto, mas essa peça ela só é feita por
outra determinada empresa. Então, é, a, acaba gerando um conceito de corresponsabilidade aí entre essas empresas do produto final. Então, uma coisa que é extremamente importante é eu saber todo o impacto ambiental que eu posso gerar das minhas atividades e como que eu vou sanar é, e mitigar e trabalhar de forma preventiva para que não gere esses impactos. E também é, me ajuda a entender a situação de resíduos gerados, porque às vezes tem empresa que simplesmente eu vou pagar para destinar o meu resíduo de forma correta. Aí eu tô pagando para destinar um resíduo orgânico, ou falando aí no NBR 10.004, eu não sei se todo mundo já fez resíduos sólidos, mas falando da 10.004, o, a empresa paga para destinar um resíduo classe 2A não inerte, só que juntamente com isso vem uma grande quantidade de classe 2B, e que isso foge da empresa, porque assim, como a empresa está pagando para destinar, ela não entende que se ela não fazer a análise de ciclo de vida do produto, ela não entende que vai ter uma segunda fase de separação desse resíduo, que ele vai ter que ser o classe 2B, né? Vai ter que ser coprocessado de alguma forma e que não volte a situação de ser destinado de forma errada. Então, assim, a aplicação da análise do ciclo de vida é extremamente útil nesse sentido, de eu saber que às vezes eu entro com uma entrada e saio com 3 saídas. Porque, como é um método iterativo, cada vez mais ele vai me dando mais possibilidades, mais saídas e mais separações dentro de um mesmo sistema. Aí eu trouxe alguns exemplos. Primeiro um exemplo bom, né, que é a linha Soul lá do Natura, que o professor Thierry sempre fala pra gente, de uma linha que é totalmente reciclável. E aí eu trouxe dois exemplos um pouco que são mais difíceis aqui no Brasil, né, de trabalhar, que é o BOP, que é o polipropileno bioorientado. O que é isso? Aquele material, aquele filme laminado que fica dentro da embalagem de plástico de salgadinho. Então, esse material, pensando em produção, ele é excelente, porque ele é facilmente utilizado nos maquinários, ele se molda bem ao sistema, ele é barato e ele faz com que não haja contato do produto com o ar, entre outras coisas. Mas ele faz com que não seja facilmente reciclado essa embalagem de salgadinho, que teoricamente era para ser tranquilo de se trabalhar. Então, ela chega ao ponto de que algumas empresas dessas gigantes que a gente tem aqui no Brasil, que elas retirem em alguns ecopontos esse material e façam elas mesmas o tratamento e ou então o reuso. Eu já vi algumas associações que fazem até casinha de cachorro com esse material, porque ele é, ele é tratado de uma forma mais complexa. E é um resíduo que a gente tem a rodo. Qualquer supermercado a gente vê a quantidade de salgadinho que tem. Né? O, então esse é um resíduo um pouco complicado que ele dá para ser tratado. Só que a gente tem que pensar sempre no conceito de sustentabilidade, mas com um viés econômico. Então, não adianta eu fazer o tratamento ambiental de uma forma tão cara que não vai compensar para a empresa não vender o salgadinho. Então, assim, toda essa situação é pensado e na cidade de São Paulo hoje, o BOP ele não entra na lista de resíduos recicláveis. Então, assim, os catadores nem pegam por conta dessa situação. Uma outra, um outro material
que a gente tem no mercado e que também não é facilmente reciclável são as cápsulas de café, da Note Gusto, Nespresso, entre outras. Porque após o seu uso, o que a gente tem? Uma porção de alumínio, uma fração orgânica e uma parte plástico. E assim, eu estava olhando alguns dados de 2014, foram consumidas no Brasil 6 mil toneladas de cápsula. Então vocês imaginam, não tem hoje uma extrusora que consiga tirar a parte de alumínio da parte orgânica da parte plástica, para que eu faça tudo separado, toda essa reciclagem de forma separada. E pelo tamanho do volume, não há condições de eu fazer essa separação de forma manual, né? Então, o que as empresas hoje fazem? A, a Nestlé, né? E as concorrentes, elas pegam esse resíduo e elas fazem o próprio transporte para fora do Brasil, onde em algumas sedes dela na Europa e nos Estados Unidos elas conseguem fazer essa reciclagem. Então isso mostra pra gente o que? Que às vezes a demanda do mercado é numa situação que não dá, ou então a empresa não conseguiu pensar de uma forma de que pensasse em sustentabilidade. Por quê? Beleza, a Nestlé vai, tira a fração, né, do, do mercado, só que o que eles não conseguem tirar, né? O que fica vai para um aterro, vai para um lixão. Então são situações complexas que quando uma empresa como a Natura pensa em construir uma linha que seja totalmente reciclável, a gente vê o conceito de sustentabilidade totalmente ativo nesse sentido. Bom, vamos falar agora, terminando essa parte de contextualização, vamos falar das normas mesmo, né? A gente tem 3 itens semelhantes entre elas, que é o escopo, que é o que? Falar, as duas normas falam a mesma coisa no escopo, que elas estão lá para passar as normativas do de como fazer e o que é o análise de ciclo de vida do produto. As referências normativas, é interessante a situação de referência normativa porque na norma 14.040 ela referencia a norma 14.044 e na norma 14.044 ela referencia a norma 14.040. E por fim, nos itens iguais, né, entre as duas normas, a gente tem os termos e definições. O que é isso, termos e definições? Basicamente é um glossário. Esse item é extremamente importante na hora que a gente fala de uma ISO certificável. Por quê? Na hora que a gente vai certificar por exemplo, em 14, às vezes eu, como sei lá, o gestor de uma empresa, penso em uma situação, mas eu faço a minha interpretação. E o auditor, ele sempre vai na interpretação da norma. Então, o que a gente aprende? Que você não tem que interpretar, você tem que ler o que está escrito no glossário e assimilar aquilo de forma que você consiga executar o que está na norma. E isso faz com que não haja desvios do que já foi atestado e ratificado pela ISO. Bom, eu peguei alguns pontos críticos da 14.040. Então, assim, primeiro vamos falar fazer uma descrição geral da análise de ciclo de vida. Esses números, o 4, 4.1 e 4.2, são os números que estão na norma mesmo. Quem pegar a norma vai ter isso mensurado lá. Primeira perspectiva de ciclo de vida, que o que é isso? Ele remete lá naquela situação da definição do ciclo de vida, que seria considerar todo o ciclo de vida do produto
desde a escolha da matéria-prima até a parte de produção de energia, escolha de materiais, de manufatura, tratamento de fim de vida, entre outras situações, é, de modo com que a gente tente economizar transferências de cargas ambientais, no sentido de evitar a geração de impactos e de uma forma com que o produto nasça e seja desenvolvido de uma forma cada vez mais sustentável, sempre é, conforme o alinhado na parte de objetivos e de escopo do teu projeto. Uma outra parte extremamente importante que a gente vê na norma 14.040 é quando ela remete à transparência. Por quê? O projeto de análise de ciclo de vida de produto, ele é totalmente iterativo. Então eu preciso de dados, entrada, saída de dados, e eu preciso de transparência nesses dados. Em que sentido? Porque muitas vezes a gente vê em empresas aquele profissional que ele quer defender o setor dele. Então ele acaba não entregando todo o ouro do setor, para que não pareça que o setor está na situação que está. Então, essa falta de transparência mascara resultados. Então, assim, como a 14.040 ela trabalha com entrada e saída, eu preciso da transparência para que a norma dê certo. Senão, o meu modelo ele vai ficar capenga e simplesmente ele não vai atingir êxito. Agora, continuando, falar um pouco das fases da nossa análise do ciclo de vida, que ele é estruturado basicamente em três partes: a definição do objetivo e escopo do meu projeto, que ele se comunica com a análise de inventário do ciclo de vida, e após a análise de inventário, a avaliação do impacto do ciclo de vida, e sempre com as interpretações de cada uma dessas fases. Então, qual que é a importância do objetivo e escopo? Delimitar qual que vai ser o meu projeto, né? Delimitar as fronteiras no meu projeto. A partir do momento que eu faço essa delimitação, que eu faço ali a minha análise de inventário, que eu tenho todas as minhas entradas de fluxo, todas as minhas saídas, que a partir disso eu consigo avaliar o meu impacto, eu consigo fazer aplicações, no sentido de desenvolver um produto diferente, ter um planejamento estratégico para melhorar determinados impactos, de ter ações de marketing sobre o meu produto, né? A parte de comunicação na estrutura de avaliação do ciclo de vida é extremamente importante, entre várias outras. Aí, continuando no item 4, a gente tem o item 4.3, que são as características chaves de uma análise de ciclo de vida do produto. Em que sentido? Primeiro de tudo, avaliação dos aspectos e impactos ambientais do sistema de produto. Por quê? A gente avalia desde a matéria-prima até a disposição final, mas sempre respeitando, como eu falei, os objetivos e escopo do trabalho. Essa parte de objetivo e escopo, ela também afeta a questão do nível de detalhamento e o tempo de execução da minha análise de ciclo de vida do produto. Ou seja, todo o delineamento do meu inventário ele parte das premissas pré-alinhadas lá no começo do trabalho, conforme naquele slide fala das fases. Uma outra situação que é extremamente importante é o enfoque em impactos ambientais. Por que isso? É um enfoque em impactos ambientais potenciais. Então, a forma de eu analisar esses impactos é totalmente diferente de outra metodologia. Por quê? Primeiramente,
eu tenho que dar um jeito de, de ter parâmetro para o meu impacto. Então, assim, eu preciso encontrar uma unidade de referência. Em que sentido? Ah, eu tenho aqui que a minha fábrica ela emite 200 toneladas mês de dióxido de carbono. Beleza. Só que na minha região, as fábricas elas emitem quanto? Uma fábrica do porte mais ou menos igual a minha, ela emite quanto? A gente tem projetos aí voltados para sustentabilidade que faz emitir quanto? Então, baseado nesse primeiro pilar, a gente pode saber se é muito ou é pouco o que eu estou emitindo, o que a minha fábrica está emitindo. Então, por quê? Senão é muito simples eu simplesmente levantar um impacto potencial. Por quê? Eu tenho uma atividade que ela vai gerar dióxido de carbono, só que e o quanto ela está gerando? É muito ou é pouco? Como que eu vou entender isso no meu sistema? Então, uma outra situação, como que eu vou entender isso falando de espaço e tempo? Com o decorrer das atividades e pensando num banco de dados, durante o histórico de análise, quanto ele variou, o quanto esse impacto foi significativo perante outras atividades parecidas. E qual é a confiabilidade dessas análises junto ao modelo que está sendo utilizado. Então todas essas situações dessas premissas que, que vão ser delineadas lá no escopo e nos objetivos que vão ser levantadas, o fluxo de entrada e saída lá no inventário. Na hora que eu vou avaliar o meu inventário do ciclo de vida, eu tenho que fazer esse delineamento e até trabalhar com essas incertezas. E isso acaba vindo de encontro com o que está no último tópico, que é a associação da análise do ciclo de vida de produto com os resultados do inventário e também as entradas e saídas do sistema de produto. Aqui a gente tem a descrição geral de uma análise de ciclo de vida de produto. O item 4.4 ele é sintetizado nesse slide. A gente tem alguns pontos chaves aqui, que seria o que? Quando nós vamos elaborar uma análise de ciclo de vida de produto, a gente pega esses diagramas, todo fluxo elementar, seja de entrada ou de saída, ele vem como algo de alguma forma fornecido ou retirado da natureza, ou que será lançado na natureza. Então, eu estava pensando num exemplo, porque, como eu tinha falado, a norma 14.040 é extremamente abstrata. Então, assim, mostrar simplesmente esse diagrama é um pouco complicado até da gente entender, porque é realmente muito abstrato, porque tem N atividades industriais que vão mudar toda essa situação, né, que está aqui delineada. Então, basicamente, eu estava pensando numa atividade, por exemplo, de uma suinocultura. Pensando aqui na entrada de fluxos elementares. Vamos pensar que eu tenho uma entrada, essa entrada poderia ser de um resíduo de petróleo, né, algo nesse sentido, mas vamos pensar em uma coisa mais ecoeficiente, vamos pensar em biogás e placas solares. A gente tem esse fluxo de entrada de placas solares e de biogás, que eles vão me auxiliar com o suprimento de energia. E vamos supor que eu tenho um ótimo tratamento do meu biogás e que eu consiga colocar ele como GNV. Eu tendo ele como GNV, eu consigo utilizar
como transporte. Então, olha, esse meu fluxo alimentar ele vai suprir a energia da minha suinocultura e ele vai me ajudar no transporte dos materiais, dos suínos e tudo mais. Ou seja, ele vai ajudar ali na aquisição de matérias-primas, ele vai me ajudar na produção e o transporte, falando nesse sentido, né? Que vai remeter ao biogás e a placa solar vai me auxiliar ali no suprimento de energia, que vai me auxiliar na produção, no manejo dos suínos, no uso da minha suinocultura propriamente dito. E continuando, vamos supor que após a produção, o dejeto do suíno vai me dar um resíduo e eu vou tratar esse resíduo e vai me gerar mais biogás e aí ele vai voltar a suprir a energia que vai lá para a parte de transporte. Então, assim, é o que a gente chama de ciclo fechado, né? E pensando ainda que, por exemplo, eu tenho uma indústria de carnes, então eu vendo embalada essa carne. Então eu posso fazer reciclagem da embalagem, reciclagem de alguma perda, algo nesse sentido. Claro, se é uma embalagem já usada, algo nesse sentido, eu não posso utilizar novamente para embalar uma carne. Só que eu posso fazer reciclagem e ali onde eu tenho o fluxo de produtos e outros sistemas, eu posso tirar ele do meu sistema, da fronteira do meu sistema e fazer com que ele vire um coproduto, eu doar para uma associação ambiental, algo nesse sentido. E na hora que a gente para pensar ali na saída da minha fronteira, a saída no que se refere a fluxos elementares, a gente tem a situação do resíduo após ser tratado, ou ele ser fertirrigado, ou dependendo se ele atingir as condições de lançamento do corpo hídrico, e, e também alguma situação de geração de algum dióxido de carbono, né, pela queima dos meus veículos. Então, toda essa situação, todo esse delineamento da empresarial, ele me o ciclo de vida de produto ele fica andando dentre essas situações, me ajudando a entender cada um dos resíduos que vai gerar, quais as situações dentro de cada um desses sistemas. Continuando, a gente tem alguns fluxos de entradas que geram processos alimentares que geram também fluxos de saída. E esses processos alimentares, eles conversam por fluxos intermediários. Então, por exemplo, a gente pode ter ali de fluxo de entrada a entrada de radiação solar, né, ou por meio da energia solar. A gente pode ter a entrada por meio de biogás, que vai me gerar energia ou que vai me gerar calor, né? E esses fluxos eles se comunicam por meio do transporte ou pela forma que vai ser consumido essa situação. E o que a gente vai ter na parte de saída, que seria um resíduo tratado ou então isso pensando em tratamento para gerar o biogás, né? Porque a gente tem de uma forma, de um lado o biogás, da outra forma o efluente da suinocultura tratado, ou então falando na situação de gerar a radiação, né? E também o dióxido de carbono. Esse segundo diagrama nada mais é que uma segunda forma de entender o primeiro. Aí, gente, a gente entra na parte de estrutura metodológica. A norma 14.040, quando você analisa ela, você vê que muitas das partes, pelo menos aí uma opinião pessoal minha, eu acho que poderiam estar em ordem trocada. Por quê? A definição de objetivo e escopo é extremamente importante no conceito da 14.040. Na verdade, definir o escopo para qualquer norma é fundamental. Porque se eu não tenho um escopo bem delimitado, o auditor vem na hora dele fazer a auditoria, ele faz a festa na empresa. Então, porque aí se eu não delimitei, eu tô dando a ele o direito dele
auditar o que ele quiser. Então, assim, essas duas situações, talvez seria bom estar bem, primeiro explicado no começo do, do da norma, para a gente poder fazer os mostrar os exemplos de uma forma mais bem elaborada, né? Mas assim, falando de objetivo, é o que eu quero com o meu projeto, para quem o meu projeto vai ser útil, é, como eu vou divulgar o meu projeto, né? Sim, o que eu espero com isso. E falando do escopo, eu falar, eu vou auditar da, da parte X até a parte Y da minha planta. Eu vou auditar, não, eu vou fazer o meu projeto a parte X até a parte Y da planta. Eu vou fazer total, quero fazer o análise de ciclo de vida total, não só de uma linha, mas da empresa total, da planta toda. Eu vou desenvolver uma linha já nascendo com análise de ciclo de vida. Tudo isso é referente ao escopo. Então o escopo é parte primordial, porque ele me fala até que forma que eu vou fazer as iterações, como que eu vou fazer esse lançamento de fluxo, como que eu vou quantificar as entradas e saídas, que premissas que eu vou utilizar na minha análise de ciclo de vida. Então o escopo é fundamental para um bom projeto. Aí, continuando, falando do inventário, que é quando a gente lembra lá das fases, é a segunda parte, né? Depois de escopo e objetivos. O inventário nada mais é do que a gente fazer aquele diagrama. E aí a gente fazendo iterações, nós colocando lá todas as entradas, partindo primeiro, processo de transporte. Eu vou gerar aqui 30 quilos de CO2 por caminhão a cada 4 dias, algo assim, porque o caminhão roda tantas horas. Então, assim, é no sentido de a cada momento que você vai pensando num item, numa situação de um banco de dados, em coletar um dado, ele vai cada vez mais abrindo o seu leque. Então você vai cada vez mais entendendo diferentes situações e gerando mais saídas. Então, como eu falei lá no começo, às vezes uma única entrada te gera 30, 40 saídas. Por quê? É um processo extremamente dinâmico. E isso envolve os cálculos, né? Que nada mais é que o meu modelo matemático, como eu vou fazer isso, como eu vou interpretar isso e como eu vou alocar meus fluxos. E aí eu acabo casando isso com o que está no meu escopo e também na hora que eu for fazer a avaliação do inventário. E aí, na hora, pensando na fase, aqui a parte de avaliação de impacto do ciclo de vida é a última fase, que é no sentido do que? Da gente pegar os elementos mandatórios do sistema e fazer a seleção de categorias de todos os dados, todos os bancos de dados, e o que eu consegui transformar em indicador das categorias, correlacionar esses indicadores com alguns outros resultados e com o inventário de forma geral. E aí eu faço um casamento desses dados para que eu tenha um indicador final de categoria. Não só de impacto, né? E de modelos, mas de fazer uma caracterização do meu impacto de forma final. E assim eu consigo ter os resultados de um perfil da análise de ciclo de vida do produto e assim eu poder tomar atitudes e fazer a análise crítica em cima dessa situação, que entra aqui na parte do 5.5, que é a interpretação do ciclo de vida, que é a constatação, você constatar o determinado impacto que vai gerar no teu, pelo desenvolvimento do teu produto, você ver os seus resultados, você interpretar os seus resultados e você tomar ações e fazer recomendações
é, no sentido da planta, né, do engenheiro ambiental sempre recomendar o que deve fazer, né, no sentido da sustentabilidade, para que a linha de produção se adeque aos pilares da sustentabilidade. E aí, finalizando, a norma também cita a situação de comunicação, como eu já falei antes também, extremamente importante no sentido do que, para quem que a gente vai fazer essa análise de ciclo de vida de produto. É um trabalho extremamente é, trabalhoso, né? Mas, então assim, para quem que ele vai ser voltado para quem? Para a diretoria da empresa? Ele vai ser voltado porque no sentido dele ser divulgado de alguma forma na mídia, eu vou mostrar o meu produto, vou fazer um marketing em cima disso. O que eu vou fazer? O que eu almejo para essa análise de ciclo de vida de produto? Para não ser simplesmente levantar banco de dados e cair no esquecimento. Então, finalizando, voltando até lá na parte do ciclo PDCA, aqui que é o final, análise crítica. Então a gente faz análise crítica buscando a melhoria contínua do produto, do processo. Então, para isso, a gente tem processos de análise crítica na situação da 14040. Em que sentido? A gente pode trabalhar de algumas formas diferentes. A gente tem um auditor interno que faça essa análise, né? Vira um auditor de fora para fazer essa análise, vira um auditor de, de uma outra empresa, às vezes numa auditoria de qualificação de uma parceria e ver e auditar o teu escopo de análise de ciclo de vida. E ainda a gente pode criar um painel de auditoria e de análise crítica visando a melhoria contínua e levantar elementos que possam melhorar essa minha gestão, né? É isso, pessoal. A primeira aula é isso, mais para contextualizar vocês. Aqui a bibliografia. E na próxima aula eu pretendo focar mais a 14.040. Beleza? Obrigado aí a todo mundo. Um abraço.